Alguns dias atrás era uma agressão infundada ao Congresso brasileiro, quando algumas autoridades da República chamaram o Congresso brasileiro de inimigo do povo. E eu conversava com as pessoas, mas é justo, Leila, o Congresso brasileiro ser tratado e patrocinado por autoridades do Brasil como um Congresso inimigo do povo? Um Congresso que nos últimos anos entregou ao Brasil e deu ao Brasil a capacidade de existirmos enquanto Estado da Federação? Digo isso com apenas um exemplo. Nós, Tereza, tivemos a capacidade e a maturidade institucional nunca vista na história deste país de entregar uma PEC da transição em 25 dias a um presidente da República que acabou de ser eleito. Não foi com 70% dos votos, não. Foi com 51%. Num processo de eleição, de agressões que nós vivemos no processo eleitoral contra a política brasileira. E nós tivemos a sabedoria, e eu estava na condição de presidente da CCJ, e fui instado por vários colegas nossos e pelo governo, que era muito importante para que o Brasil entregasse de volta a farmácia popular para as pessoas, entregasse de volta o Minha Casa Minha Vida, entregasse de volta o programa de aceleração de crescimento, entregasse de volta as rodovias federais pavimentadas, que nós aprovássemos num governo de transição, aonde o presidente da República, Otto, não tinha recebido a faixa de presidente da República, e aonde o ex-presidente da República tinha acabado de perder uma eleição, num processo eleitoral de agressões horríveis que nós vivemos no Brasil. Nunca vivemos tanta agressão como vivemos naquela campanha. E o Congresso, em 25 dias, entregou para o novo governo, com muita sabedoria, entendendo que aquele governo fez um pedido para o Congresso, que nós pudéssemos entregar a PEC da transição para que o Estado pudesse fazer as políticas públicas necessárias que o governo que tinha acabado de sair das urnas vitorioso, não com 70% dos votos, repito, com 51%, mas aquele governo com legitimidade venceu a eleição com aquelas propostas, e a Câmara e o Senado tiveram a altivez e o compromisso cívico de entregar uma PEC da transição que dava para o governo, no primeiro ano, sem ter pegado a faixa presidencial, 180 bilhões de reais, votados por todos nós e promulgado aqui pelo então presidente Rodrigo Pacheco. Então é só uma reflexão, não é possível que esse Congresso que fez a... Estou citando apenas um exemplo que é dramático, porque nunca houve na história, eu não recordo de um governo que foi derrotado e em 25 dias um parlamento entregar para o governo que venceu a eleição condições de que ele existisse no primeiro ano do ponto de vista fiscal. E um dia desses estavam por aí, patrocinado por muitos, porque a Polícia Legislativa do Senado está investigando, a Polícia Legislativa da Câmara está investigando, e logo mais nós teremos e vamos trazer a público aqueles que fizeram aquelas agressões contra o Congresso inimigo do povo. E é a mesma coisa que a presidência está vivendo nos últimos dias, como se quisesse usurpar a prerrogativa de indicar. O ato de indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal é um ato jurídico, administrativo, complexo. Se não fosse assim, o Constituinte não teria colocado Dr. Sérgio Moro, senador da República, para que o Senado pudesse referendar. Tanto que o que vem para o Senado não é um ato de nomeação, é uma mensagem, com os documentos necessários, dentro das leis do Brasil, para que o Senado possa instruir o documento, encaminhar para a comissão correspondente, no nosso caso a CCJ, designar um relator, fazer um relatório, conceder vista coletiva conjunta de 7 dias e a votação se dá a partir deste processo, que é compartilhado
pelas senadoras e pelos senadores no voto secreto, lá na CCJ, com 27 senadores, e no plenário com 81. E perceba que, nesse caso concreto, como a votação é secreta, o presidente do Senado vota. Ele bota a digital dele, bota o número dele e vota. Portanto, no painel, quando sai a votação de uma autoridade como esta, diferente de uma lei que eu muitas das vezes quero votar aqui e não consigo, porque o presidente só vota em caso de desempate, nesta votação, concretamente, todos os 81 senadores e senadoras têm a obrigação e o direito assegurado de votar. Então, o que ocorre é que, aparentemente e necessariamente, precisa que os senadores apenas referendem uma votação como esta. Ah, mas porque há 134 anos não ocorre, o Senado Federal quer usurpar a prerrogativa, Otto, do presidente da República? Jamais. Mas cada um cumpra suas obrigações e fique com as suas prerrogativas. O presidente tem a prerrogativa de indicar, o Senado tem que sabatinar e votar. E aí sim referendar sim ou não aquela indicação num voto secreto, aonde a consciência e o coração de todos os senadores e senadoras estarão ali naquele botão na hora da votação. Qual?